A história começa na frente deste palácio coreano que estava localizado bem no meio da cidade. Hoje era o último dia do ano, e muitas pessoas se reuniram neste lugar para a contagem regressiva para o ano novo. À medida que os últimos 5 segundos do ano se aproximavam, uma pessoa emitiu uma aura azul brilhante ao redor de seu corpo. Seu rosto estava visível, e ficou claro que ele estava sentindo algum desconforto. Esse cara olhou para suas mãos e percebeu algo. Foi quando ele voltou para sua vida anterior. Suas mãos tremiam enquanto ele percebia que este era o mesmo momento antes da humanidade ser varrida para dentro de um maldito jogo. Este indivíduo cerrava os punhos enquanto se lembrava de que havia quase terminado o jogo mencionado. Ele já estava na 20ª rodada em sua mente, e nesse momento tudo o que ele desejava era ter o poder de parar o tempo, porque agora restavam apenas 2 segundos antes do desastre atingir suas vidas. Ele também se lembrou do que o sistema lhe mostrou logo após morrer em sua vida anterior. Este era o 100º uso da runa da regressão, e já havia atingido o limite. Conforme o último segundo do ano chegava, esse cara, que será nosso personagem principal, pensou que, como essa parecia ser sua última chance para a regressão, ele com certeza terminaria o jogo. Ele se preparou para o que estava prestes a acontecer. Nosso protagonista também pensou no último requisito que ele não foi capaz de cumprir na 20ª rodada, que era a necessidade de trazer mais 4 pessoas com ele. Ele começou a verificar o entorno, imaginando quem seriam as melhores pessoas para esses papéis. Vários minutos antes da contagem regressiva, outra pessoa foi mostrada. Este cara estava com seus amigos, também no meio da cidade, prestes a celebrar o ano novo. Enquanto esperavam, um de seus amigos se perguntou o que ele faria depois de se formar. O cara careca pensou que poderia ser apenas um entregador, então fez a pergunta ao seu amigo. Ficou claro que o nome desse cara era Yongmin, e ele sorriu enquanto respondia a pergunta, dizendo que planejava se tornar um mafioso. Seus amigos ouviram isso e ficaram confusos, achando que Yongmin não estava realmente falando sério sobre isso. Em sua própria defesa, Yongmin disse que as pessoas só vivem uma vez, então ele deveria fazer tudo o que quisesse. A inquietação cresceu nos rostos desses caras quando perceberam que deveriam manter distância de Yongmin após a formatura, pois ser relacionado a um gangster nunca é algo bom. O careca então perguntou a Yongmin o que aconteceria com seu garoto de tarefas após a formatura. Essa pergunta pintou a imagem de um cara pobre e sombrio em sua mente. Yongmin então riu ao revelar que não se desfaria de seu garoto de tarefas mesmo depois da formatura. Seus amigos riram também, achando isso muito engraçado. Um deles até acrescentou que ele deveria brincar com o cara o quanto quisesse. Enquanto conversavam sobre esse garoto de recados, um dos amigos de Yongmin revelou que tinha acabado de ver essa pessoa. Foi exatamente quando o corpo de nosso protagonista foi envolto por uma luz brilhante, os mesmos 5 segundos em que ele retrocedeu para sua 100ª chance. Yongmin sorriu e confirmou que seu amigo estava certo, mas, enquanto olhava para a pessoa que costumava intimidar durante todos os seus dias de ensino médio, algo parecia diferente. Isso deixou Yongmin confuso, pois o cara ali não era a mesma pessoa que ele conhecia. Agora o prota tinha um olhar mais confiante e parecia mais maduro. Ele também ousou encarar Yongmin, que então comentou que o prota estava realmente diferente de seu eu habitual. Yongmin ficou realmente irritado, pois era a primeira vez que o nosso protagonista agia assim. Yongmin estava prestes a lhe dar uma lição, mas seus amigos o impediram, lembrando-lhe que aquele era oficialmente o primeiro dia do ano, e ele teria muitas chances no futuro. As declarações dos amigos acalmaram Yongmin, e ele decidiu que deixaria o prota fora do gancho por hoje. Os 4 continuaram a celebrar, pois perceberam que agora eram adultos. Eles também se cumprimentaram com um feliz ano novo. No entanto, uma voz misteriosa afirmou que os humanos eram interessantes, e todos ouviram essa voz, tentando descobrir a fonte. Uma criatura majestosa com asas brancas e vestido branco então surgiu, também envolvida por uma luz brilhante. Sua voz tinha um efeito calmante, e ela sorriu, achando engraçado como os humanos estavam agindo. Ela afirmou que, para sua raça,
os humanos eram como macacos em suas gaiolas. Todas as pessoas que se reuniram no centro da cidade ficaram cativadas pela aparição desse ser misterioso. Todos a acharam linda, exceto Prota, que manteve o olhar fixo na criatura e pensou que ela finalmente havia aparecido. Ele ainda odiava a cena, mesmo que já tivesse vivenciado aquele evento 99 vezes. A criatura tentou se conter e não rir, mas não conseguiu evitar. Ela então afirmou que todos eles eram lixo por terem a luxúria de serem afetados por sua aparência. A criatura também acrescentou que eles não deveriam pensar em coisas inúteis, pois ela não tinha planos de ficar por perto por muito tempo. Seu fascínio e sorriso cresceram à medida que ela percebeu que, uma vez que esses humanos podiam vê-la claramente, também deveriam ser capazes de ouvi-la corretamente. Um dos caras que se cansou de seu riso então gritou para ela e perguntou por sua identidade. Ele até a confundiu com alguém que estava apenas fazendo cosplay de um anjo. Enquanto aquele cara estava reclamando, o Prota permaneceu em silêncio. A criatura ainda tinha o mesmo sorriso, mas dessa vez ela ficou sem palavras. Seus olhos ficaram vermelhos e ela assumiu um olhar sinistro. Ela comentou que essa cena estava realmente irritante. Algo então aconteceu com o mesmo cara que estava gritando com ela alguns segundos atrás. A cabeça dele explodiu de repente, e a pessoa que estava ao seu lado ficou coberta de sangue. Seu corpo também começou a tremer. Levou alguns segundos para eles entenderem o que realmente aconteceu. Um grito alto foi ouvido na área. Yongmin foi um dos caras que viram o que aconteceu e ficou se perguntando o que diabos era aquilo. A criatura falou novamente, mas dessa vez sua voz doce havia desaparecido. Ela então advertiu a todos os humanos para nunca se atreverem a falar informalmente com Sua Majestade. Ela também acrescentou que eles não tinham o direito de fazer perguntas. Eles também nunca deveriam agir arrogantemente na frente dela, ou então sofreriam o mesmo destino que o humano anterior. A criatura continuou seu discurso, dando a ideia de que, para ela, os humanos agora pertenciam a uma raça muito inferior. O Prota só pôde suspirar, pois sabia que logo a criatura explicaria por que essas coisas estavam acontecendo a eles. Com um sorriso e uma vibe mais brilhante, ela informou a todos que eles agora jogariam um jogo. A cada mês, no primeiro dia, suas almas seriam transportadas para uma nova dimensão para participar de um jogo. Ela enfatizou que isso era a única coisa que os humanos fariam pelos próximos dias de suas vidas. Eles se concentrariam em completar as missões dadas. Se conseguissem completar todas essas missões, receberiam recompensas e voltariam ao mundo real. Isso deixou algumas pessoas confusas, pois pensaram que suas vidas poderiam ser poupadas uma vez que completassem as missões. A criatura leu os mesmos pensamentos que os humanos tinham e riu enquanto lhes dizia que, mesmo que completassem as missões, nem todos teriam o luxo de sobreviver. O Prota permaneceu de pé enquanto a mecânica de apenas metade dele ser permitida sobreviver foi revelada. Ele era o único com uma expressão calma, enquanto todas as pessoas ao seu redor sentiam que suas vidas estavam prestes a terminar. A criatura continuou seu discurso e sugeriu que os humanos realmente não precisavam se preocupar, pois ela não levaria todos eles. O Prota só pôde suspirar nesta situação, pois já havia ouvido tudo isso 99 vezes. Foi então revelado que apenas humanos de todo o mundo com idades entre 15 e 29 anos participariam. Enquanto ouvia, o Prota pensou que nunca havia imaginado jogar o mesmo jogo repetidamente. Ao ouvir a condição, um dos idosos sorriu e afirmou que estava seguro. Essa ação irritou as pessoas cujos grupos etários estavam incluídos no jogo, e ele explicou que era como jogar óleo na fogueira. Yongmin então interveio e impediu que eles discutissem. Ele lembrou a eles que não deveriam criar tumulto, pois poderiam acabar como o cara que morreu. As asas da criatura se abriram enquanto ela afirmava que eles deveriam começar agora. Ela também revelou que o número de participantes do jogo seria de cerca de 1,9 bilhão. Seu rosto ficou mais animado enquanto dizia aos humanos que, uma vez que a explicação estava completa, eles deveriam prosseguir para o jogo propriamente dito.
Toda a área foi então envolvida por uma luz branca, e tudo desapareceu, exceto os corpos dos participantes. O Prota estava claramente incluído. A criatura então revelou que os participantes haviam entrado em lugares chamados espaços individuais, onde eram os únicos que podiam vê-los. Ela instruiu a todos a moldar seus corpos para se prepararem para a transferência de alma. Essa fase era semelhante à customização de personagens que os jogadores fazem antes de entrar no jogo. Eles tinham apenas uma chance para fazer isso, então precisavam escolher sabiamente. Quanto ao Prota, ele pensou que escolheria a mesma coisa que escolheu na última regressão. Os visuais e características do avatar anterior do Prota estavam sendo escolhidos novamente, até mesmo seu apelido no jogo era Ceifador Negro. Poucos segundos após a conclusão da personalização, os jogadores foram transferidos para um lugar completamente novo, um campo aberto. Os avatares dos participantes se materializaram lentamente. Este era o mesmo visual que nosso Prota escolheu repetidamente, cabelos pretos e olhos vermelhos carmim. Sua construção também era muito maior do que seu corpo real. Isso marcava a 100ª vez que ele estava dentro do jogo, e como tinha o mesmo corpo de suas regressões anteriores, ele sentia que este era seu corpo real. Ele nem precisava se ajustar a ele. Quanto aos outros humanos, seus avatares também foram transportados para este novo mundo. Alguns deles estavam impressionados com a forma como haviam personalizado seus avatares. Nosso protagonista observou como essas pessoas haviam intencionalmente deixado seus avatares bonitos, mas esse era um dos maiores erros que alguém poderia cometer no início. Neste outro mundo, os fortes caçavam os fracos, e se sua aparência chamasse muita atenção, era mais fácil se tornar um alvo. E esse era um erro caro, pois se alguém morresse no jogo, também morreria na vida real. O Prota então se concentrou em um indivíduo específico que ele estava esperando, e não era outro senão Hong Yongmin, o valentão que tornou sua vida no ensino médio miserável. O ceifador ficou um pouco desapontado, pois já esperava que Yongmin fortalecesse a si mesmo no jogo. Quando todos os jogadores foram transportados, o anjo apareceu novamente e os cumprimentou. Ela também percebeu que esses humanos estavam muito apegados às suas novas aparências e ficou animada ao pensar em como esses rostos bonitos se transformariam depois de sentirem medo e desespero. Agora, todas as pessoas que estavam na alma foram transportadas para cá, e haveria cerca de 1,8 milhão de pessoas participando, o que fez com que algumas pessoas se perguntassem por que só conseguiam ver algumas delas. A Anjo riu, pensando que isso é o que torna os humanos inferiores. Seu humor mudou à medida que ela revelou que este espaço não era o único que atenderia a todos os participantes. Outros anjos estavam agora prosseguindo com a rodada, e sem mais delongas, a Anjo começou a explicar mais informações sobre o jogo. Os jogadores podiam acessar um tipo de janela de status, desde que conseguissem pensar em como invocá-la em suas mentes. O que estava na frente de nós era a janela de status do ceifador, e não havia realmente nada a ser notado, pois era apenas o início do jogo. O Prota suspirou porque todas as estatísticas de nível máximo de seu personagem anterior haviam desaparecido. A Anjo perguntou a todos se eles já tinham visto suas janelas de status. Ela observou que era um lembrete de como eles eram lixo e que, para sobreviver até o final e passar pelas 20 rodadas, tudo o que precisavam fazer era ficar mais fortes. Se alguém pudesse realmente alcançar esse feito, a recompensa seria qualquer coisa que eles desejassem. Além disso, eles seriam isentos dos jogos que seriam realizados. Outras pessoas começaram a pensar nas coisas que realmente desejavam. Essa recompensa era realmente tentadora, e para começar as coisas, a Anjo sorriu revelando que havia preparado algo para todos. Os jogadores acessaram seus inventários e viram algo notável. Havia um item lá dentro, uma runa aleatória. A Anjo explicou que essa runa só poderia ser usada uma vez, e os jogadores já podiam usá-la, mesmo estando no nível 1. Este era o único item dado a eles no início. Os jogadores também poderiam consumir este item assim que pensassem na palavra usar em suas mentes. Yongmin foi o primeiro a usá-lo, e seu rosto se iluminou com o que viu. A Anjo riu novamente,
pois notou que alguns dos jogadores não estavam satisfeitos com a runa recebida. Ela explicou que não podiam fazer nada a respeito, exceto aceitar, pois essa era sua sorte. Após explicar as runas, ela estalou os dedos, e as partículas de luz começaram a se materializar por toda parte. Todos os jogadores foram então informados por uma notificação sobre sua primeira missão, algo que se esperava que os jogadores encontrassem no início do jogo. Tudo o que precisavam fazer era matar 100 goblins cada. Dos participantes de todo o mundo, apenas metade deles seria permitida sobreviver após essa rodada. Poucos momentos depois, o primeiro goblin foi convocado. Os jogadores viram isso e comentaram que parecia muito um jogo de realidade virtual. A Anjo, em seguida, advertiu a todos que não deveriam ficar animados com isso, porque ela havia convocado um grande número deles de uma só vez. A área toda começou a se encher com esses raios de luz. A calma em seus rostos desapareceu, e as pessoas começaram a entrar em pânico à medida que viam um número de goblins à sua frente. Com uma expressão mais sinistra, combinada com uma aura sinistra, a Anjo anunciou a batalha entre 10.000 humanos contra 50.000 goblins. Esta seria uma luta até a morte. Assim que a declaração terminou, a horda de goblins começou a se aproximar dos humanos. A velocidade dessas criaturas era notavelmente rápida. Alguns dos jogadores não sabiam como reagir, mas a maioria deles começou a recuar. No entanto, o ceifador negro entrou na frente da batalha sem medo. As pessoas atrás do Prota começaram a se perguntar o que ele estava pensando, pois enfrentar os goblins de frente era muito perigoso. Conforme o monstro se aproximava, a expressão calma que o nosso caçador tinha desapareceu e foi substituída por um olhar assassino. O Prota correu em direção ao goblin e executou um chute poderoso. Ele notou que, quando alguém fazia parte de um grupo, a primeira impressão era mais importante, e o que ele acabou de fazer deixou todos esses caras chocados. Tudo o que ele queria era imprimir a imagem de seu poder em suas mentes, e a melhor maneira de fazer isso era derrotar o primeiro goblin com um belo chute poderoso. O corpo do goblin foi arremessado a alguns metros de distância. O protagonista então pegou a adaga que esse monstro estava segurando. Em sua mente ele realmente precisava evitar ser cercado por moscas irritantes, então ele precisava mostrar o quão forte ele era. E além disso, ainda havia uma coisa importante que ele precisava obter, que era a atenção do anjo que foi designado para o grupo deles, que agora parecia estar se divertindo com o que nosso protagonista havia mostrado. O Prota não teve outra escolha senão mostrar um pouco de desempenho na frente de todos. Os 2 duendes que avançaram em seu caminho foram cortados instantaneamente. Outros jogadores estavam se perguntando se o ceifador era uma espécie de agente secreto na vida real. Eles também acharam que seu apelido era realmente legal, e desde que o protagonista mostrou sua força contra os duendes, eles tiveram a ideia de que esses monstros eram os mobs mais fracos que poderiam encontrar. Alguns deles ficaram complacentes e pensaram que também poderiam derrotar facilmente esses monstros, mas isso mudou rapidamente quando um duende conseguiu se aproximar de um jogador com apenas um ataque. Os ditos monstros mais fracos ainda conseguiam derrubá-los. A realidade sobre sua situação finalmente se impôs. Este não era o momento em que eles podiam relaxar e esperar que sobreviver fosse fácil. Enquanto o cara estava sendo morto pelo duende, todas as pessoas começaram a se dispersar e correr por suas vidas. O protagonista deu uma olhada em como os outros estavam se saindo. Esta cena era uma das coisas que ele considerou como as saudações do inferno. Neste ponto, ninguém mais poderia confundir isso com um jogo. Agora, havia apenas um pensamento na mente das pessoas, e esse era o conceito de sobrevivência. Os humanos descuidados que dominavam a cadeia alimentar haviam sido transformados. O primeiro instinto ao ver esse perigo era fugir sem sentido. O Prota lembrou que esse foi o mesmo erro que cometeu da primeira vez e só depois da segunda regressão ele conseguiu enfrentar a dura realidade, que não importa quão rápido alguém corra, eles nunca poderiam escapar dessa dimensão. Essa senhora não estava ciente de que havia uma parede invisível que os impediria de cobrir mais distância em relação aos duendes. Ela então parou no meio do caminho e se perguntou o que fazer a seguir.
Essa situação também foi um despertar para as pessoas modernas, com tudo sendo fornecido a eles facilmente pelo uso da tecnologia, seus instintos de matar outras criaturas eram quase inexistentes. Alguns deles hesitariam em fazer sua primeira matança. No entanto, ter dúvidas dentro deste jogo provaria ser fatal, pois poderia dar aos monstros a menor chance de reverter a situação e contra-atacar. Alguns minutos se passaram e alguns dos humanos haviam excedido seus limites, mas ainda estavam em uma situação desesperadora. A Anjo continuou assistindo à luta com diversão. Ela afirmou que os duendes poderiam ser do tamanho de uma criança humana, mas os jogadores ainda teriam dificuldade em matá-los, especialmente quando viessem em hordas e armados com adagas. Mas, enquanto a maioria das pessoas estava lutando, um indivíduo em particular chamou sua atenção, e esse era o Ceifador Negro. Isso a fez se perguntar qual era o negócio com este humano. O anjo então verificou seu progresso e descobriu que nosso protagonista já havia matado 70 duendes. Isso a irritou, pois o sistema só podia mostrar o progresso deste jogador para ela, nada mais, nada menos. Mas ela decidiu deixar esse assunto de lado, pois não esperava que alguns dos humanos tivessem um nobre como ela interessado em observá-los. A batalha contra esses monstros continuou, e toda vez que um jogador derrotava um duende, ganhava pontos de experiência em ouro, o que eventualmente os faria subir de nível. Quanto ao progresso do protagonista, ele agora havia matado 75 duendes e continuou a mostrar suas habilidades notáveis, esquivando-se de todas as armas dos duendes. Outra horda estava se aproximando dele, mas todos eles foram rapidamente derrotados pelo Prota e sua adaga afiada. A mão desse cara estava agora manchada de sangue dos monstros, o que fez com que alguns deles hesitassem em atacar e se aproximar dele. No entanto, nosso protagonista não mostrou piedade e continuou o ataque. Um único ataque foi suficiente para derrotá-los. Seus olhos ficaram mais intimidadores enquanto procurava mais duendes para matar. Foi nesse momento que o Ceifador Negro percebeu que os duendes estavam recuando contra ele. E como ninguém estava atacando, ele pensou que poderia usar esse tempo para descansar. Primeiro, ele verificou sua janela de status mais uma vez e revelou que agora estava no nível 4. Ele também tinha 6 pontos de estatísticas extras. Os jogadores receberiam 2 pontos de estatísticas extras ao subir de nível, e o protagonista alocou todos eles para sua estatística de agilidade, pois isso não apenas aumentaria sua taxa de esquiva, mas também aumentaria sua velocidade de ataque e movimento. Nada era mais importante do que agilidade no início. Após isso, o Ceifador Negro pensou que com esse progresso, certamente chamaria a atenção do anjo. Ele então se perguntou como deveria encerrar a primeira missão. Uma adaga circulante foi então lançada e pousou em um dos duendes. O protagonista dirigiu-se aos duendes novamente e perguntou se eles realmente não iriam até ele. Essa provocação provou não ser eficaz, pois os duendes ainda não estavam se movendo de suas posições. O Ceifador Negro suspirou ao perceber isso. Ele sabia que não tinha outra escolha a não ser em um movimento ágil. O protagonista desapareceu de sua posição. Esse cara já havia viajado pela distância entre esse grupo de duendes apenas para pegar a adaga que havia jogado. Levou alguns segundos para que esses monstros percebessem o que havia acontecido, mas quando se viraram, foram recebidos com um corte redondo devastador. Todos eles foram cortados ao meio, matando o grupo de duendes. Isso selou o acordo para o protagonista, que subiu de nível mais uma vez. O sistema também o notificou de que ele havia completado o requisito da primeira missão. Um raio de luz dourada então cercou o Ceifador Negro, confirmando que ele havia terminado. O protagonista pensou que a primeira rodada sempre foi fácil. Tudo o que ele precisava fazer era se esforçar mais para chamar a atenção do anjo. Depois disso, ele foi parabenizado pelo sistema por ser o primeiro a completar a missão em sua zona designada. O Ceifador Negro também ficou em primeiro lugar em todas as zonas. Seu tempo total foi de 10 minutos e 21 segundos. Esse cara tinha um sorriso satisfeito no rosto, pois conseguiu ficar em primeiro lugar novamente. Isso seria útil,
porque os 3 primeiros jogadores que completassem cada missão receberiam alguma recompensa. Sua recompensa por ser o primeiro lugar em sua zona designada foi um cupom de seleção de arma rara de classificação mais baixa. Quanto à recompensa por ficar em primeiro lugar em todas as zonas, o protagonista recebeu uma caixa de seleção de recompensa especial. Esses itens claramente dariam uma grande vantagem sobre os outros jogadores. A primeira coisa que o ceifador negro decidiu usar foi o cupom de arma. O sistema então lhe mostrou uma lista de armas raras em que ele poderia escolher. Ele se sentiu envergonhado por estar de volta ao uso de armas de classificação mais baixa, mas ainda grato por tê-las no início. O protagonista escolheu uma das opções, que foi o estilete. Esta arma era considerada a melhor adaga disponível para iniciantes e tinha um poder de ataque de 15, além de uma estatística adicional de agilidade. Depois de receber o item, o protagonista jogou a adaga que pegou dos duendes. Quanto à outra recompensa, ele planejou abri-la mais tarde. Enquanto o ceifador negro estava ocupado verificando todas as recompensas que havia recebido, os outros jogadores ainda estavam sendo perseguidos pelos duendes. O protagonista também verificou sua janela de status e notou algo diferente desta vez. Ele se referia ao título que havia recebido anteriormente chamado Regressor da Última Vez. Ele pensou que nunca tinha visto isso nas 99 tentativas anteriores. Quando foram instruídos a usar a runa, o protagonista também consumiu a sua, e a runa que ele recebeu foi a runa de regressão, a mesma que ele obteve na primeira vez. Este era o item que o permitiu chegar a este ponto, e ao consumir a runa, ela foi imediatamente impressa em seu corpo. A única coisa que era diferente agora era o erro que a runa estava recebendo. O protagonista já esperava isso, porque sabia que não poderia regredir infinitamente. A runa também confirmou que esta era sua 100ª regressão, o que chamou a atenção de o ceifador negro. Foi nesse momento que ele recebeu o título de Regressor da Última Vez. Neste jogo, os títulos eram conceitos superiores das runas. Regressor da última vez só podia ser obtido na 100ª regressão de um determinado indivíduo e permitiria ao usuário permanecer em forma de alma por 1 minuto. O usuário poderia então ser ressuscitado em qualquer ponto desejado com sua saúde restaurada. Ele então se lembrou de que a habilidade de ressurreição só podia ser vista como a habilidade do sacerdote, mesmo que restaurasse apenas 30% de sua saúde. O protagonista percebeu que o título que ele recebeu desta vez poderia realmente ser útil, e ter algo assim em seu poder o ajudaria a limpar o jogo desta vez, já que este título era único e parecia ser realmente raro. O prota decidiu configurá-lo como privado, o que impediria que outros jogadores ou seres vissem essa informação. O protagonista esticou as mãos, pois imaginou que os outros jogadores que passassem na missão em breve estariam saindo. Ele também se perguntou como um jovem estava se saindo enquanto procurava na área. Ele viu um cara que estava segurando a adaga, e o prota deduziu que o jovem também sobreviveria a essa rodada. Depois de mais alguns momentos, várias luzes douradas apareceram por toda a área. O anjo ainda estava assistindo e sorriu, percebendo porque o campo de batalha estava um pouco chato para o seu gosto. Acontece que o número de duendes realmente diminuiu à medida que mais e mais pessoas conseguiam matar 100 deles. A emoção de lutar contra uma horda de monstros havia desaparecido. Essa santa ser então se desculpou por seu erro e prometeu torná-lo mais divertido novamente. Suas palavras irônicas deixaram os outros sobreviventes em lágrimas. Eles sabiam que isso significava problemas. Enquanto isso, os corpos dos jogadores mortos começaram a desaparecer. Mais pessoas também perceberam isso e se perguntaram por que estava acontecendo. Enquanto se preocupavam com seus amigos e camaradas, outra luz brilhante foi convocada. Essa foi a primeira vez em que ver uma luz dourada não significava salvação. Outra horda de duendes começou a se aproximar dos jogadores. Seus rostos agora estavam cheios de medo, pois já estavam cansados da horda anterior. A santa revelou seu rosto maníaco novamente e disse a eles que acabará de reabastecer mais 50.000 duendes para esses humanos se alimentarem, já que eles realmente não tinham escolha a não ser lutar.
Os jogadores restantes enfrentaram a situação de frente. O pacífico campo aberto logo se transformou em um campo sangrento. Os monstros fizeram o melhor para cumprir seu papel nesta missão, mas ao mesmo tempo, os jogadores cerraram os dentes e encontraram uma maneira de sobreviver. À medida que o tempo passava, o número de humanos que passavam na missão aumentava. Yomin também foi mostrado, mas esse cara usava outras pessoas como escudo contra os ataques dos duendes. Tempos desesperados pediam medidas desesperadas. Outros 1000 participantes passaram, e, enquanto o ceifador apenas se sentou e fechou os olhos, ele já estava farto desta cena. As pessoas perdendo a vida era uma situação comum, já que esta era a 100ª vez que ele jogava o jogo. Uma vez que os participantes passassem, eles não podiam ajudar aqueles que ainda estavam cumprindo a missão. Essa santa continuou assistindo a tudo isso como se fosse entretenimento. Alguns momentos se passaram, e o protagonista abriu os olhos. Isso ocorreu porque foram notificados de que todos os 5.143 participantes já haviam passado na missão. Havia também aqueles infortunados que sobreviveram, mas não conseguiram matar 1000 duendes. Eles se perguntaram para onde todos os monstros foram. A santa tomou a atenção de todos, pois anunciou que a missão estava concluída. Ela então começou a pedir desculpas para os desafortunados, pois o que estava prestes a acontecer era puramente regras do jogo. Seus corpos começaram a desaparecer também. Esses caras estavam destinados a morrer. Alguns imploraram por outra chance, pois só precisavam matar mais alguns duendes, mas seus pedidos não foram ouvidos. Essa santa aplaudiu, pois a primeira rodada dos jogos havia terminado. Ela disse aos que sobreviveram que deveriam estar felizes porque passaram. Ela riu enquanto dava parabéns para os humanos restantes e lhes desejou boa sorte para a próxima missão. Antes de os jogadores poderem sair, os resultados da missão foram mostrados. Aquele que ficou em primeiro lugar foi o protagonista. Quanto aos outros jogadores, todos tinham apelidos interessantes. O sistema anunciou a conquista de o Ceifador Negro, e mais 1000 ouros seriam dados a ele, além das 2 recompensas anteriores. O protagonista recebeu o ouro e foi informado de que ele poderia usar a moeda para comprar alguns itens assim que atingisse o nível 10. Ele também notou que agora havia mais olhos desconfiados voltados para sua presença, e esse era realmente o seu plano. Ele queria mostrar a todos que estava em primeiro lugar. O anjo então interveio e comentou que nunca esperava que o primeiro colocado estivesse em sua zona. Ela então dirigiu-se ao ceifador negro e queria que ele respondesse a sua pergunta. Esse ser sagrado perguntou como ele se tornou tão forte e se ele recebeu uma runa poderosa. No entanto, antes que ela pudesse terminar a pergunta, ela parou e percebeu que essa pergunta era um erro. O prota então a provocou e perguntou se ela poderia ver sua runa olhando em sua janela de status. O anjo entrou em pânico e mentiu sobre essa informação, fingindo que também podia ver a runa que o protagonista havia recebido. No entanto, a única pessoa que sabia que era apenas uma desculpa era o ceifador negro, que apenas sorriu para ela e não respondeu às perguntas. Para mudar as coisas, o prota chamou a atenção dela e pediu um favor. A situação estava se tornando cada vez mais imprevisível para o anjo, que não tinha ideia de que esse homem havia vivido nas mesmas situações 99 vezes. O protagonista então ergueu a cabeça com orgulho enquanto revelava sua insatisfação com a recompensa que recebeu por ficar em primeiro lugar na missão. Ele comentou que as recompensas eram muito mesquinhas. Essa declaração chocou todos ao seu redor. Eles não esperavam que alguém ousasse pedir mais recompensas na frente desta impiedosa anja. Como era de se esperar, o humor da anja ficou azedo quando ela perguntou ao protagonista o que ele tinha acabado de dizer. No entanto, essa cena não intimidou o ceifador nem um pouco. Ele até concordou e repetiu as mesmas palavras que disse há um tempo, ele gostaria de ter recompensas melhores. A atitude presunçosa do protagonista estava começando a irritar a anja, mas enquanto todos já estavam em pânico em suas mentes, esses dois apenas se encaravam. Quanto a essa anja, ela se perguntou se esse humano já a estava subestimando apenas porque ficou em primeiro lugar nesta missão.
Ela não conseguia aceitar o fato de que um mero humano ousou fazer algumas demandas a ela. Ela levantou a mão, planejando explodi-lo, mas parou ao se lembrar que já havia usado essa autoridade anteriormente. Isso significava que ela não seria capaz de matar o protagonista. Outra ideia veio à mente enquanto ela olhava para o ceifador, e ela sabia que isso deveria ser suficiente para se livrar dele. A anja se aproximou lentamente do protagonista enquanto repetia sua demanda. Ela até desceu e caminhou no chão, explicando que normalmente coisas assim seriam rejeitadas imediatamente. No entanto, ela informou o prota que pensaria sobre isso, o que exigiria que eles falassem em particular. Os outros humanos poderiam esperar por eles até voltarem. Conforme caminhavam para mais longe dos outros, alguns deles elogiavam o ceifador negro, pois sua negociação realmente funcionou com um anjo. Agora eles se perguntavam que tipo de recompensas ele receberia a seguir. E entre as pessoas que olhavam para as costas do protagonista estava o jovem. Esse cara sentiu o olhar e retribuiu. Isso confundiu o jovem, que se perguntou se havia algo que ele não estava entendendo. No entanto, o protagonista continuou a andar com um sorriso no rosto. Enquanto esses dois já haviam coberto uma considerável distância em relação aos outros participantes, eles estavam agora dentro da floresta. A anja comandou nosso protagonista para caminhar mais perto dela, pois estava cansada de verificar se ele ainda estava com ela. Em sua mente, ela já estava menosprezando os humanos, considerando que precisavam ser repreendidos antes de entenderem as coisas. Ela também os rotulou de gananciosos e estúpidos. Enquanto caminhavam, ela percebeu que realmente não havia nada que pudesse fazer sobre as recompensas, pois nem mesmo ela as havia definido. No entanto, como ela achou que o prota estava se tornando muito ganancioso, planejou ensinar-lhe uma lição. Logo atrás daquela pedra era o local onde o sistema não podia detectá-los, e ela planejou matá-lo quando atingissem aquele ponto. A anja sabia que haveria consequências se os superiores descobrissem que ela matou um dos participantes por motivos pessoais. No entanto, no momento, ela estava simplesmente muito irritada para não agir. Para garantir que este fosse realmente um plano impecável, ela isolou nosso protagonista para que não houvesse testemunhas. Essa santa tinha um sorriso maníaco quando estava ficando muito excitada. Ela achou que esse humano deveria ter ficado quieto. Em seguida, ela se virou para verificar o protagonista e perguntou que tipo de recompensas ele esperava. No entanto, assim que ela fixou o olhar em o ceifador, tudo o que viu foi um soco indo a uma velocidade extrema em direção ao seu rosto, e o soco atingiu em cheio. Este era o tipo de protagonista principal que eu estava esperando. Não importa se você é um anjo ou até mesmo um deus, aqueles que mostram uma atitude negativa devem aprender uma lição.